Num dia claro, calmo e ensolarado à beira de um enorme poço natural, o festival ganhava força. As pessoas não puderam deixar de notar que este ano o alcance deste evento é muito maior do que antes, porque o ano foi melhor que todos os anteriores. Cada família procurou se destacar para receber a bênção do dragão. Esta divindade é considerada a mais poderosa de todas na região, por isso as pessoas vêm aqui para orar mesmo de longe. Alguns moradores estavam discutindo a generosidade do rei em sacrificar tantas cabeças de porco quando perceberam que os bolos começavam a cair do prato. Os homens supersticiosos ficaram muito assustados com o que viram. Um deles sugeriu que fosse o porco, mas o segundo se opôs, lembrando de que ela estava morta. O pânico começou a tomar conta do primeiro homem, mais desequilibrado. Bandos de pássaros voaram, voando de medo. Essa visão funcionou como um catalisador para o pânico no segundo. Enormes pedaços de terra começaram a se quebrar e cair, deixando para trás nuvens de poeira. O chão começou a desaparecer sob os pés de todos os convidados que compareceram ao feriado. Começaram a ser ouvidos gritos de todos os lugares de que era um terremoto e que todos precisavam escapar. As montanhas que antes permaneciam na bacia começaram a desabar. Pedras voaram em diferentes direções como balas. Toda a bacia e o local da antiga festa foram cobertos por um denso véu de fumaça e areia. Da escuridão espessa apareceu a silhueta de uma figura feminina com chifres. Ela estava com fome e procurou o cozinheiro dragão. Saindo para a luz, a menina examinou os restos do festival. Uma grande variedade de alimentos estava a seus pés. Depois de pegá-lo do chão e morder um pequeno pedaço de pão achatado, o chifrudo cuspiu imediatamente. Seus olhos se encheram de raiva e ela decidiu que não importava onde a pessoa que ela precisava estivesse escondida, ela o encontraria de qualquer maneira. O cara gritou horrorizado por não ser cozinheiro de dragão e acordou suando frio. Sentado na cama e respirando pesadamente, o jovem de cabelos castanhos tentava se acalmar após um sonho terrível. A região em que o jovem morava era famosa como um paraíso. E isso não se deve apenas às vistas maravilhosas e à abundância de produtos, mas também graças ao conhecido tesouro único da gastronomia da família Moss. O fogo alto lambeu as laterais da panela enquanto o cozinheiro cozinhava pedaços de frango e pimenta vermelha. 2 deliciosos pratos, um dos quais continha uma salada chamada Flor de Outono, que é uma receita secreta da família e famosa pela energia da sua forma elegante e genuína crocância, estavam prontos para serem servidos na terceira mesa. O chefe elogiou o recém-chegado e ordenou à garçonete que levasse e mostrasse esses pratos ao jovem mestre. O jovem estava sentado a uma mesa, bufando e tentando ganhar um jogo ao telefone. Zangado por ter perdido, o rapaz pareceu não notar a garçonete, que, aproximando-se dele constrangida, informou que seu pedido estava pronto e perguntou se deveria servi-lo para ela. De repente, virando o olhar da tela do celular para a garota, ele se dirigiu a ela, o que fez com que o funcionário, que estava prestes a sair, começasse a suar nervoso. Deixando o telefone de lado, a morena pediu para trazer uma salada para ele. Os cozinheiros se entreolharam, tentando descobrir quem receberia desta vez. Mas o arrogante recém-chegado respondeu com orgulho que foi ele quem fez o prato desejado. A ideia principal da salada era que o rabanete picado com facilidade e rapidez, quando colocado no prato, se assemelhasse a um crisântemo de outono. O jovem mestre pegou os pauzinhos e pegou com eles um pedacinho de rabanete. Pegando o pedaço com os dedos, dirigiu-se ao fabricante deste prato e lembrou-lhe as 3 condições que devem ser cumpridas para esta salada. Mas o pedaço de vegetal que ele pegou não correspondia a nenhuma dessas regras, pois era grosso, irregular e não podia ser chamado de pétala de flor. Olhando como um fanático para a pequena fatia de rabanete, ordenou ao cozinheiro que praticasse o uso da faca e repetisse o prato até amanhã. O homem, confiante em sua criação, ficou profundamente chocado. No entanto, sua surpresa rapidamente se transformou em raiva. Seus olhos ficaram vermelhos e ele começou a gritar como um louco pela cozinha que o cara só dava ordens e nunca havia mostrado suas habilidades. Incapaz de controlar suas emoções, o novo funcionário avançou contra o cara com os punhos, acusando-o de ser desonesto, e 2 outros funcionários mal o impediram de ser estúpido. Jogando o boné aos pés do filho do patrão, chamando-o de fracassado, o cozinheiro dirigiu-se para a saída, jogando por cima do ombro que suas esperanças de trabalhar em um estabelecimento com 100 anos de glória não se justificavam, pois não esperava que o menino lhe dissesse como cozinhar. O cara gritou para ele pará-lo. Olhando nos olhos ofendidos, ele admitiu com ousadia que era um perdedor, mas isso não tinha nada a ver com o fato de sua família sempre buscar a excelência na culinária.
acrescentando que o recém-chegado não respeita a própria comida e não é sensível à opinião dos outros, portanto não merece ser chefe. Virando-se, o homem riu, perguntando por que ele não merecia isso só por causa das palavras de algum jovem. O dono do estabelecimento apareceu na cozinha e perguntou se ele acreditaria que não merecia o título de chefe se o próprio Mois dissesse isso. Todos ficaram surpresos com a aparição inesperada do mais velho. O avô disse que ouviu a discussão e queria comentar algo. 2 outros funcionários, que conheceram o avô em primeira mão, perceberam imediatamente que o assunto cheirava a querosene. Olhando penetrantemente nos olhos de seu interlocutor, o proprietário percebeu que seu neto pode ser um pouco exigente, mas esse não é o principal problema, pois a reputação da empresa é baseada na excelência, pois faz o que ninguém mais faz um ideal culinário. E então o avô começou a fazer perguntas que levaram o funcionário frenético a uma gagueira nervosa. Caindo de joelhos, o homem outrora presunçoso começou a chorar. Pressionando as palmas das mãos no chão, ele começou a pedir perdão a Rio Moss por estar errado. Mais tarde, sentado a uma mesa no quintal, o avô pediu ao neto que cuidasse de si mesmo. Tia apenas respondeu alegremente que era um representante da 28ª geração da família Moss. O avô confirmou que o seu talento e compreensão da arte culinária são dignos deste título, e ele expressou seu pesar pelo problema inesperado. Mas o neto respondeu que mesmo apesar das mãos, ele não estava completamente desesperado. Saltando alegremente da cadeira, ele levantou a perna e esticou-a em direção ao bule que estava sobre a mesa. Equilibrando-se habilmente em uma perna, ele enganchou a chaleira pela alça com a ponta da outra, e jogando para cima, ele o lançou no ar bem alto. O bule girou em torno de seu eixo no ar. Levantando o membro por um barbante longitudinal, ele pegou o bule na sola da bota. Não encontrando palavras para expressar seus sentimentos, o avô olhou fascinado para o neto. A perseverança e os esforços da criança forçaram o velho a derramar uma lágrima de homem mesquinho. De pé com um bule de chá na perna, o cara se alegrou. Naquele momento, um dos empregados da cozinha saiu correndo para o quintal, dizendo que as coisas estavam ruins. Ao saber que alguém havia formado uma multidão do lado de fora, o bule caiu do pé de Tim e quebrou. O cara gritou com raiva porque alguém queria fazer barulho. Um carro caro estava parado em frente à entrada, de onde emergiu um homem de meia-idade de terno preto e um cara folgado de short e suéter com capuz. A multidão reunida ficou indignada, pois quem chegou em um carro caro derrubou a placa do restaurante. Ao cair de uma altura, uma placa de boa qualidade com letras douradas quebrou. O homem e o cara examinaram cuidadosamente o prédio. O jovem de olhos azuis e cabelos grisalhos perguntou ao mais velho se era exatamente isso que eles procuravam, fazendo um comentário sarcástico sobre como aquilo era uma lanchonete velha e podre. O homem, ignorando a provocação, confirmou que era isso que procurava. Uma lágrima escorreu de seus olhos ao pensar que 100 anos já haviam se passado. No entanto, depois de se recompor, ele afirmou com firmeza que havia chegado a hora de a família Moss pagar um preço alto pelo que havia acontecido uma vez. Saindo decididamente para encontrar os convidados indesejados, Tim perguntou ameaçadoramente que tipo de bastardos havia criado uma bagunça aqui. Ao encontrar os olhos de quem havia chegado, o cara ficou muito surpreso. Seus oponentes tinham sentimentos semelhantes. O olhar do homem de cabelos castanhos caiu sobre o fato de que o homem de cabelos grisalhos estava parado em uma placa quebrada. Essa visão estava além de suas forças e foi a gota d'água. O tênis na carta parecia pisar em sua alma. Depois de ferver, como se a lava corresse em suas veias, o cara ficou mais preto que uma nuvem. E, num piscar de olhos, com abuso de escolha, ele atacou seu novo inimigo. O ataque agressivo foi complementado por desejos sinceros de morte. Mas seu ataque foi completamente repelido pelo inimigo. E, aparentemente, Moss, foi muito fácil para o convidado repelir o golpe. Esse estado de coisas não agradava a Tim. Então ele disse que os inimigos não iriam intimidá-los e avisou que ninguém escaparia impune hoje de qualquer maneira. O homem bateu palmas, comentando sarcasticamente a grandeza da família Moss. Naquele momento, o chefe da família chegou à soleira. O mais velho disse com calma que sua família sempre ajudava quem estava ao seu redor, mas como os que chegavam quebraram a placa e a pisotearam, eles próprios pediram punição. A multidão foi à loucura, exigindo represálias contra o casal. O idoso repetiu os argumentos dos espectadores reunidos com um sorriso, e então ele riu alto, como se tivesse ouvido a piada mais engraçada de sua vida. Mas, ficando sério num piscar de olhos, ele se virou para o Sr. Hill e perguntou se ele se lembrava da família Harris, que morava no sul da cidade há 100 anos.
O local nomeado deixou o mais velho tenso, e a menção de seu sobrenome arregalou seus olhos para tamanhos sem precedentes. Naquele momento, o jovem Moj disse que não se importava com quem eles eram e queria dizer mais alguma coisa, mas seu avô o impediu. Como se lembrasse de algo terrível, o velho ordenou ameaçadoramente ao neto que calasse a boca. Fazendo uma reverência, o chefe disse ao casal que eles eram convidados ilustres da família Moj. Tim ficou sem palavras com essa reviravolta. Um homem satisfeito voltou-se para ele e perguntou se ele conhecia a história de suas famílias. Há 100 anos, a cidade tinha 2 cozinhas importantes, e devido às suas excelentes habilidades, eram regularmente premiadas com ouro real. Apenas começando sua história, o homem virou-se para o jovem Moj e perguntou se ele entendia o que queria dizer. Tanto o avô quanto o neto perceberam rapidamente quem estava diante deles. Ao norte da cidade viviam os Mosses, e ao sul os Harrys, e essas famílias eram amigas, se não fosse pelos títulos vazios e pomposos. O que deu origem a uma guerra literalmente fratricida. No final, a família Moj venceu e os Harrys deixaram o país com uma derrota humilhante, e não retornaram à sua terra natal por 100 anos. Depois de terminar sua história, o homem gritou bem alto para toda a multidão ouvir que ele tinha vindo aqui hoje para cumprir a promessa feita por seus ancestrais de desafiar a família Moj e recuperar sua glória. Diante das novas informações, a multidão rapidamente mudou de opinião, passando a ficar do lado dos desordeiros que chegavam. Tim ficou chocado ao ver que a reputação que a família construiu ao longo dos anos se dissipou num instante. A palma da mão do avô repousava pesadamente sobre seu ombro. A multidão animada não parava de fofocar sobre o ocorrido. A pressão da opinião pública recaiu pesadamente sobre os ombros do velho, que literalmente ficou abatido diante de seus olhos. 2 representantes da geração mais velha de famílias outrora amigáveis, mas agora em guerra, encontraram seu olhar. Curvando-se profundamente, um membro da velha geração da família Moj cumprimentou os convidados como velhos amigos da família, acrescentando que sua família fará concessões. O homem de cabelos castanhos não conseguia acreditar no que ouvia. Endireitando-se, o avô disse em voz alta para que todos pudessem ouvir que ele aceitou o desafio da família Harrys, de acordo com a promessa de seus ancestrais. Esperava que eles resolvessem sua rivalidade em um duelo culinário. Então o ancião perguntou a que horas estariam prontos. Sorrindo, o homem disse que ficou impressionado com a nobreza. Aproximando-se de uma mesa próxima coberta com um pano vermelho e puxando, ele disse que estava pronto para uma briga agora. A mesa estava equipada com fogões, todo tipo de utensílios, temperos e produtos de cozinha. A multidão imediatamente começou a comentar sobre o quão bem a família Harrys havia se preparado e como parecia que já havia vencido a competição. O avô elogiou o espírito dos adversários e começou a arregaçar as mangas. Tim temia pelo avô, pois há muito tempo seu corpo não o ouvia. Mas o avô acalmou o rapaz, dizendo que estava tudo bem e que ele ainda tinha forças para cozinhar. No entanto, Harrys interrompeu seu oponente, dizendo que eles deveriam primeiro concordar com os termos e punições para os perdedores, afirmando que se perder, a família Moj não deve apenas renunciar à sua casa ancestral, perder o título de vencedores e renunciar ao título de melhor do mundo. Após uma pausa dramática, o homem acrescentou altivamente que Rio deveria se ajoelhar ao mesmo tempo. O homem de cabelos castanhos riu alto, dizendo que todos os anos 8 em cada 10 chefes falhavam sob o comando de seu avô, então os Harrys poderiam perder para ele quantas vezes quisessem. Mas o ancião, sem hesitação, aceitou as condições dos seus rivais. Satisfeito com a resposta, o homem elogiou hipocritamente aqueles que ele considerou seus inimigos durante toda a vida, e disse que seu filho Tony seria o representante da família Harrys na competição culinária, que na família é o filho responsável pela cozinha. Afinal, ao retornar à sua terra natal, recebeu a mais alta qualificação como chefe. Ele acrescentou sarcasticamente que deseja que os herdeiros das famílias Harrys e Moj compitam em um duelo culinário. Ao ouvir isso, meu avô começou a suar frio, e Tim foi perfurado por agulhas afiadas de medo. Ele cerrou os punhos, mas eles ainda tremiam. Sua memória imediatamente o levou de volta ao dia em que, sentado do lado de fora do consultório médico, o menino ouviu o médico dizer que ele tinha um caso raro de patologia no esqueleto do antebraço. Por causa disso, ele é incapaz de realizar movimentos finos em comparação com pessoas normais e tem menos força. As palavras do médico pulsavam em sua cabeça de que a medicina moderna era incapaz de lidar com a situação e que a arte culinária não era para ele. Vendo o estado de abatimento do homem de cabelos castanhos, o homem de cabelos grisalhos pegou a maçã e, começando a jogá-la na mão, disse que não sabia lutar. Jogando a fruta para o alto,
O homem de olhos azuis pegou uma faca enorme, e enquanto a fruta madura voava, ele a cortou finamente de uma só vez. Tanto que, caindo sobre a mesa, a maçã se abriu como uma flor de crisântemo. E enquanto a multidão gritava sobre sua habilidade, o grisalho dizia que na culinária nunca perde para ninguém. De repente, a multidão atacou Tim com acusações. O jovem Harris acompanhou os espectadores e colocou lenha na fogueira, dizendo que o cara não tinha coragem. O homem de cabelos castanhos procurou freneticamente por palavras em sua cabeça. Naquele momento, seu avô se aproximou dele por trás e, salvando o neto, disse que a família Amos estava se rendendo. A multidão ficou agitada, sem entender como poderiam se render sem lutar, pois era vergonhoso ajoelhar-se em público. Não esperando tal resultado para a rivalidade centenária, o Harris mais velho congelou. Seu filho perguntou novamente de forma incompreensível, pensando que tinha ouvido mal. O avô repetiu, para que não houvesse dúvidas, que eles estavam admitindo a derrota e ele pedia desculpas à família Harris, conforme combinado. Vendo que o velho estava tentando fazer, o jovem Moss tentou impedi-lo. O homem de cabelos grisalhos começou a zombar do fato de eles nem se atreverem a fazer um duelo culinário. Tirando de si a mão do neto, o avô disse que eles deveriam cumprir suas promessas. As articulações do velho começaram a tremer, prestes a dobrar. Os espectadores, que não acreditavam que o avô faria isso, abriram a boca em antecipação. O homem de cabelos castanhos ouviu todos cochichando atrás dele, sentindo pena do velho que não tinha um herdeiro digno. Cerrando os punhos, Tim deu um passo à frente, e declarou, para que todos ouvissem, que não era tão habilidoso quanto seus parentes. Caindo de joelhos na frente dos Harris, o jovem Moss disse que foi ele quem admitiu a derrota. E, levantando-se, acrescentou bem na cara do homem de olhos azuis que jura que apagará pessoalmente a vergonha de sua família. No topo de um enorme arranha-céu estava uma garota, olhando cuidadosamente para baixo. Um sorriso satisfeito se espalhou por seu rosto enquanto ela sentia o cheiro do cozinheiro dragão. A garota de cabelos compridos saltou na velocidade da luz para conseguir o que queria o mais rápido possível. Sentado na cozinha à mesa com a louça à noite, o velho Moss estava feliz porque, embora não cozinhasse há muito tempo, ainda o cozinhava bem. Pegando um pedaço com os pauzinhos, colocou-o no prato do neto, dizendo-lhe para comê-lo enquanto estava quente. Ele afirmou alegremente que depois disso não seria mais capaz de saborear a comida do seu avô. Mas o cara ficou sentado, perdido em seus pensamentos sombrios. O homem de cabelos castanhos fechou os olhos com força devido à dor mental e à indignação. Incapaz de conter sua raiva, ele bateu na mesa com toda a força, fazendo com que a tigela de arroz tombasse. Ele expressou abertamente que estava alarmado com a facilidade com que aceitaram a derrota diante dos novatos visitantes, acrescentando ao mesmo tempo com a voz trêmula que não conseguia acreditar que seu avô foi expulso do mundo da culinária por isso. Rio congelou sem colocar na boca o pedaço que carregava. Ele baixou os pauzinhos com tanta força que eles bateram no suporte. No entanto, seu rosto desmentia sua ação, pois era bem-humorado e feliz enquanto falava sobre viver sua vida sem nenhum arrependimento. O chefe da família disse que estava extremamente satisfeito com a sua capacidade de preparar um prato delicioso, apesar de já ter mais de 80 anos, por isso estava feliz e conseguia facilmente lidar com a situação actual. Mas não foi nada fácil para Tim, ele se sentiu culpado, porque se não fosse por ele tudo teria sido diferente. O carinhoso avô interrompeu imediatamente a autoflagelação do neto. Para limpar a consciência do adolescente, o velho admitiu que havia feito perguntas sobre o menino visitante. Mesmo que o avô não fosse velho e fraco, ele ainda não teria conseguido derrotar esse jovem talentoso. De repente, tirando uma caixinha, entregou-a ao neto, dizendo que quando os membros da família se aposentassem, deveriam repassar a herança da família para a próxima geração. O homem de cabelos castanhos olhou para dentro com curiosidade. Sobre um travesseiro de seda macia havia um pequeno talismã em forma de punhal, esculpido em uma espécie de pedra preciosa verde. O Moss mais velho disse que seu ancestral era um fazendeiro e se tornou um renomado mestre cozinheiro poucos anos após possuir o item. Afinal, foi depois que seu ancestral se tornou chefe real que sua família recebeu a placa. Os ancestrais alegavam que essa coisa tinha poderes mágicos, mas embora fosse transmitida de geração em geração, não havia nenhuma evidência disso. Portanto, o avô, acenando com a mão, disse honestamente que estava apenas cumprindo as regras da família e que Tim também deveria ficar com esse talismã. O cara colocou a faca na palma da mão e pensou na honra que tinha. Mas pensamentos sombrios rapidamente assumiram o controle novamente. Considerando-se indigno, ele apertou com força o pingente em sua mão,
fazendo com que o sangue escorresse por seu punho. Batendo com toda a força que pôde na mesa, com raiva de suas mãos inúteis, ele borrifou mais líquido vermelho. Jogando o talismã sobre a mesa em gotas de sangue e arroz derramado, o homem de cabelos castanhos pulou da cadeira e saiu. Saindo da cozinha, ele bateu a porta com força. O avô cuidou de seu querido neto com entusiasmo. Deixado sozinho à mesa, ele pensou em como era difícil para aquele menino. Enquanto isso, o sangue que caiu na adaga ativou, fazendo-a brilhar por dentro. Os transeuntes na rua pararam com os gritos vindos do restaurante pedindo para pegarem o ladrão. Os cozinheiros perseguiam o criminoso, cujos cachos prateados cresciam com a corrida. Depois de perdê-la de vista na rua, reclamaram da rapidez com que ela era. Mas o que surpreendeu não foi apenas a sua rapidez, mas também a sua audácia em decidir roubar em plena luz do dia, limpando uma dezena de mesas e até levando consigo uma enorme cabeça de porco. Escondida no telhado de um dos templos, a garota examinou sua presa. Tendo escolhido uma cabeça de porco, ela engoliu-a num instante. E então ela sussurrou irritada que ainda era impossível comer. Dirigindo-se à estátua esculpida como o quarto irmão, o ladrão perguntou por que havia tantas pessoas aqui, expressando sua preocupação de que se ela não encontrasse o cozinheiro do dragão, ela poderia simplesmente ser espancada até a morte. Dando tapinhas na cabeça do dragão, ela caprichosamente pediu aos irmãos que não apenas ficassem ali, mas que a ajudassem na busca. O vento imediatamente trouxe um aroma familiar, e seus receptores imediatamente sentiram que a lâmina perigosa foi ativada e, portanto, a cozinheira estava na terra. Agradecendo aos irmãos, ela pulou do telhado. Era noite lá fora, mas as janelas do quarto de Tim brilhavam. O cara, perdido em pensamentos, estava deitado na cama. As palavras de seu avô giravam em sua cabeça de que esta faca, uma herança de família, um sinal de esperança, que ele deve aceitar por ser o único herdeiro. As venezianas de madeira do primeiro andar da casa bateram. O homem de cabelos castanhos saiu imediatamente da cama quando ouviu um som estranho. O cara imediatamente pensou que eram ladrões que haviam entrado na casa. Pegando um taco de beisebol, ele foi verificar. No andar térreo, ao luar, alguém estava sentado à mesa da cozinha, devorando a comida que ali havia deixado. Depois de terminar as provisões, o hóspede indesejado estava cansado e foi para a cama num sofá próximo. O jovem que assistia a tudo isso, com um taco nas mãos, irritou-se com a atitude desrespeitosa do homem que rompeu na casa e resolveu lhe dar uma lição. Esgueirando-se até o homem adormecido, ele balançou a mão e reuniu coragem. E então, com toda a força que pôde, acertou o alvo. Um terrível grito feminino foi ouvido por toda a casa. Não esperando que os ladrões fossem uma menina, Tim ficou tímido. O dono da casa chegou a tempo de ouvir o barulho e apertou o interruptor. A cozinha se iluminou, mostrando a todos uma garota sentada no chão com 2 rabos de cavalo de longos cabelos prateados, segurando a cabeça com dor, e o mais novo Mois, olhando para ela desanimado, e até deixando cair o bastão das mãos. A garota esfregou o ponto dolorido e olhou para o agressor. Ele olhou para trás com culpa, levantando as mãos em um gesto de rendição. Piscando seus olhos dourados de dragão, ela disse a ele para dizer adeus à sua vida. Sua mão esquerda imediatamente começou a se transformar em uma pata escamosa de dragão. Com uma transformação tão inesperada, os olhos do cara quase voaram das órbitas. Ela queria agarrá-lo pelo peito, mas de repente viu um medalhão pendurado em seu pescoço. E então ela reconheceu uma lâmina perigosa no pingente verde. Seus olhos se arregalaram e a raiva neles mudou para surpresa. O cara ficou imóvel, tentando contar as emoções da garota. A mão dela tornou-se humana novamente e ela imediatamente tirou o medalhão do peito dele. Aproximando-se do rosto de Tim, ela o cheirou. Sem esconder a alegria, a garota de cabelos grisalhos agarrou a jaqueta do homem de cabelos castanhos. Regozijando-se com sua descoberta, enquanto o jovem estava perplexo, ela acenou com a mão no ar, delineando um círculo, que imediatamente brilhou com ouro. O portal se abriu, a garota entrou alegremente, com as palavras "venha comigo", puxou Tim junto com ela. O funil resultante imediatamente sugou o cara para dentro dele, nem mesmo dando ao avô a oportunidade de recobrar o juízo. O velho jogou o bastão para pegar o neto, mas o portal mágico já havia escondido completamente o cara dele. De repente, a mão de uma garota apareceu no túnel já fechado. Meus dedos tatearam e encontraram um prato de comida na mesa. E, pegando-o com destreza, arrastaram-no consigo, acompanhados por uma voz distante que dizia que seu trabalho não deveria ser desperdiçado. O funil de vórtice desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, deixando meu avô desnorteado na cozinha vazia. Olhando em volta,
Ryu ficou horrorizado ao descobrir o taco de beisebol de alumínio torto de Tim. Esta descoberta deixou-o ainda mais chocado com o que realmente aconteceu aqui. Voando pelo corredor aéreo do funil, o jovem fechou cuidadosamente os olhos da luz brilhante que cobria tudo ao seu redor. Era impossível ver qualquer coisa com um brilho tão forte. O homem de cabelos castanhos cruzou os antebraços na frente do rosto para de alguma forma proteger os olhos do brilho ardente. Isso o ajudou a abrir um pouco as pálpebras para tentar ver alguma coisa. Imagens de um mundo desconhecido apareceram diante de seus olhos. Seus olhos, percebendo que não estava mais sob o poder do portal dourado, se arregalaram. Finalmente, percebendo que estava simplesmente caindo entre as nuvens, o homem de cabelos castanhos gritou histérico. Voando de cabeça para o chão, ele já havia se despedido da vida, lamentando apenas que tudo fosse por causa de algum ladrão, e prometeu a ela que após a morte não a deixaria sozinha. A menina, de boca cheia, perguntou indignada para quem esse cara estava mandando ameaças. Aproximando-se do jovem que estava pendurado de cabeça para baixo, balançando a perna frita que ela comia na frente do rosto dele, ela disse que mesmo sendo um fantasma ele não poderia fazer nada com ela, pois ela não tinha medo de fantasmas. Percebendo que não estava mais caindo, Tim começou a se contorcer agressivamente, exigindo que a desconhecida o soltasse. Sorrindo radiantemente, a mulher de cabelos compridos se apresentou como sua ancestral. O jovem representante da família Moss irritou-se com estas palavras e disse que insultaram toda a sua família, já que ela própria era quase um bebê, e depois pediu novamente para despedir a pessoa respeitada. Fervendo instantaneamente, a mulher de cabelos grisalhos deu ao homem de cabelos castanhos um delicioso gancho de direita, sem sequer remover a perna frita do punho. Então, abrindo calmamente um pentagrama dourado no ar, como se nada tivesse acontecido, a garota disse que era hora de eles voltarem, enquanto Tim, caído no chão, chorava, lamentando sua morte iminente. Antes que pudesse mergulhar mais fundo na autopiedade, ele foi pego pela coleira e arrastado para algum lugar. A garota de cabelos compridos voou alto no céu, segurando o homem de cabelos castanhos pelo colarinho. Tim começou a ficar ativamente indignado porque isso poderia ter sido feito de forma diferente, caso contrário ela o estrangularia. Naquele momento, quando o jovem mais uma vez pediu para soltá-lo, um terrível monstro enorme se aproximou dele, que tinha várias bocas como bonecos de nidificação, uma dentro da outra. Assustado com um monstro inédito, o cara começou a subir em cima da garota, como um homem se afogando em um salvador. Não apreciando tal proximidade com uma criatura do sexo oposto, a garota de cabelos grisalhos com raiva começou a arrancar as mãos de si mesma, gritando para que ele a soltasse. Depois de uma briga, chegaram ao destino e a garota o abaixou no chão. Depois de ler a placa no templo com a inscrição de que esta é a casa de Taota, Tim lembrou que esta é a mesma criança glutona de dragão comum. Depois de cobrir a bochecha da mulher de cabelos castanhos, a mulher de cabelos compridos ofendida perguntou quem ele chamava de glutão. Ocupado explicando ao cara que ela é a deusa da comida, e não aquela que come muito. Enquanto o jovem Mois segurava a testa machucada e fumegava com as bobagens que ouvia agora, um brilho dourado começou a cercá-lo. A garota abriu o portão com um feitiço, ao mesmo tempo que se transformou em uma deusa com 2 chifres verdes em um manto branco e verde. Tirando os olhos, o jovem ficou surpreso ou babando com a aparência da bela dragão. A mulher de cabelos compridos comentou sobre seu olhar estúpido e disse que ela era a 9ª princesa da família dos dragões. Ela revelou com orgulho que era responsável pelas iguarias dos 3 mundos e era a dona do Palácio Taota, sendo a dona deste lugar. Piscando para seu companheiro, ela permitiu que ele a chamasse de Suzy. O cara mal ouviu o nome dela, pois todas as informações anteriores encheram seu cérebro, desligando a função do pensamento normal. Antes que ele pudesse recuperar o juízo, Tim viu como a dragão revelou a ele algum tipo de contrato, que ela exigiu assinar imediatamente. O jovem mestre dirigiu-se respeitosamente à princesa, tentando entender o que estava acontecendo aqui, mas em vez de responder, ela enfiou o contrato no nariz dele, ordenando-lhe com mais exigência que assinasse. Decidindo responder à pergunta que lhe foi feita, a chifruda repetiu brevemente sua história de que ela é a deusa da comida e é responsável pela comida deliciosa entre as criaturas dos 3 mundos, e na Terra não há ninguém melhor do que um cozinheiro dragão. E ela acrescentou alegremente que estava dando a ele uma rara chance que poderia mudar sua vida. Surpreso com a informação de que os deuses também comem, o moreno comparou-a à cabeça da cantina divina. Mas Suzy não gostou dessa comparação, então Tim imediatamente recebeu um novo golpe na testa.
Enquanto ele esfregava a área que mais tarde obviamente sofreria um inchaço, a princesa discutia ativamente por que o cozinheiro do dragão era considerado um trabalho reverenciado no céu. Imersa em suas memórias, a chifruda não percebeu como ela deixou escapar que ao longo dos anos havia adquirido muitos tesouros por meio de chantagem. Percebendo que ela havia falado demais, a dragonesa corou e imediatamente começou a negar, dizendo que não tinha ouvido nada parecido. Então, querendo fugir do assunto delicado, Suzy rapidamente disse que confiava na ativação da lâmina como um indicador de que tinha um bom cozinheiro. Naquele momento, o quebra-cabeça na cabeça do jovem Mois se juntou. Ele estendeu a mão para chamar a atenção da princesa, mas ela, cansada da longa espera, agarrou-o pela manga, dizendo-lhe para parar de agir como um resmungão. Motivada por prazos, a grisalha colocou o dedo do cara no contrato. A impressão instantaneamente brilhou em dourado como um sinal de que o documento de prancha havia aceitado sua assinatura. Chocado com o mal-entendido, o moreno gritou que não foi ele quem preparou aqueles pratos. Mas já era tarde demais, pois a princesa, agarrando o contrato brilhante, mostrou-o ao templo. Brilhantes raios dourados iluminaram toda a estrutura. Suzy assistiu à transformação futura com alegria, enquanto te observava com distanciamento. Pedaços de folhas de ouro caíram do céu como chuva, e, num instante, o outrora belo templo desabou diante de nossos olhos. O homem de cabelos castanhos, que não esperava tal mudança, ficou surpreso ao notar o desaparecimento do prédio, enquanto o chifrudo quase desmaiou de horror. Se recompondo rapidamente, ela começou a culpar o cara pelo fato da casa de Taota ter desaparecido por causa dele. O cara ficou surpreso com tais apresentações, pois não tinha ideia de como isso aconteceu. Tentando entender a situação, a grisalha explicou que essa casa muda dependendo das características e habilidades da nova cozinheira, e como isso nunca aconteceu antes, ela nem imaginava que fosse possível. Agarrando o cara pelo peito, a brava com chifres perguntou se ele sabia cozinhar bem e ameaçou-o de que o mataria se ele mentisse. O jovem Mois respondeu que já lhe tinha contado quem cozinhava aquela comida, não se esquecendo de lhe lembrar como ela o obrigou a assinar o contrato sem sequer ouvir. A dragão bufou de indignação, mas não conseguiu se opor ao cara. Naquele momento, uma voz divina soou atrás dela, anunciando que o cozinheiro dragão havia retornado. A constatação de que todos já estavam cientes fez a princesa petrificar de horror. Uma após a outra, as vozes de quem já sabia da notícia começaram a soar no céu. Percebendo em que tipo de problema ela havia se metido, Suzy se virou com raiva e, olhando para o jovem, perguntou com raiva que pratos ele poderia cozinhar. O envergonhado homem de cabelos castanhos respondeu timidamente que nunca havia cozinhado nada antes. Lágrimas escorreram dos olhos da dragão quando ela percebeu que simplesmente seria morta junto com este cozinheiro. A toda velocidade e com um grito selvagem, algo azul se aproximava do casal por trás. A criatura, cuja forma era algo entre uma gota d'água e um peixe, queixou-se entre lágrimas à princesa sobre como os guardas dos portões celestiais orientais o estavam assediando enquanto esperavam pelo cozinheiro do dragão. Surpreendido, o homem de cabelos castanhos tentou perguntar quem era. Agarrando a criatura pela bochecha, ignorando suas objeções, ela disse que o nome dele era Paul e que ele era o espírito mestre da casa de Taota e que eles o viriam com frequência. Ao ouvir o último comentário, o Amorfo olhou atentamente para o cara. Voando até Tim, o espírito perguntou alegremente se ele era o cozinheiro do dragão. O jovem Mois respondeu, apontando para seu companheiro, que segundo essa garota malvada, ele era o cozinheiro, desencorajando Paul e irritando Suzy. Ignorando o tom com que o moreno falava, o espírito alegrou-se com o fato de a casa de Taota ter sido salva e perguntou ao rapaz como ele cozinhava bem. O repentino silêncio constrangedor que se seguiu confundiu a criatura azul. Tendo aprendido a verdade, Paul apertou a cabeça horrorizado. Tim explicou que não queria ser o cozinheiro do dragão, e a garota simplesmente o arrastou até aqui à força. A chifruda não gostou dessa interpretação da situação e com raiva começou a justificar seu comportamento. Tentando acabar com uma discussão que não levaria a lugar nenhum, Paulo gritou bem alto, dizendo-lhe para pensar no que fazer a seguir. A menina começou a correr em círculos, dizendo que a única opção que restava para eles era a morte, já que o rapaz não sabia cozinhar nada. Sentindo-se triste, Tim pediu tristemente a Suzy que olhasse para as mãos dele, porque elas não conseguiam fazer nada sensato. A divindade e o espírito fixaram o olhar em suas mãos, mas não viram nada. Então a dragonesa decidiu usar sua visão de raio-x. Tendo iluminado as mãos, o chifrudo viu que os tendões e veias estavam defeituosos, então presumiu que ele estava incapacitado.
Olhando para suas mãos, as palavras do homem de cabelos castanhos ficaram presas em sua garganta. Aceitando o fato de que o cara não era o culpado pela situação atual, a princesa disse que uma pílula celestial seria suficiente aqui, então ela decidiu mandá-lo de volta à Terra antes que ele fosse despedaçado aqui por não saber cozinhar. Inesperadamente, o jovem Mós impediu a princesa. Com um olhar conspiratório, ele colocou a mão no ombro dela e pediu que ela repetisse o que havia dito. O cabelo prateado pensou que simplesmente não ouviu a última frase dela e repetiu que ela o mandaria de volta ao mundo humano. Olhando para a garota com olhos astutos, o cara pediu para repetir a frase que havia dito um pouco antes. Não entendendo o que ele precisava, Suzy repetiu a frase que seus tendões e veias estavam com defeito. Os olhares do jovem que se aproximava do alvo ficavam cada vez mais astutos quando ele pedia para repetir a proposta que havia entre os dois. A chifruda estava bastante farta desse interrogatório repentino, mas repetiu suas palavras sobre a pílula celestial. Tendo ouvido o que ele queria, Tim literalmente abanou o rabo de alegria, perguntando a Dragão onde essas pílulas eram vendidas. Cabelos Prateados disse que embora fosse moleza para ela conseguir a pílula celestial, ela não tinha certeza se queria procurá-la, já que o cara havia lhe causado muitos problemas. Dizendo ao aspirante a cozinheiro para voltar, a princesa abriu um portal. Sem permitir que o jovem dissesse uma palavra, ela o agarrou pelo blusão como se fosse um boneco de pano. E com um movimento ela empurrou a cabeça dele para dentro do túnel dourado. O redemoinho começou a sugar o homem de cabelos castanhos sob seus gritos de que não havia necessidade de pressa, e ele queria conversar. Sentindo que estava voando cada vez mais longe, o jovem Mós gritou com todas as suas forças que ajudaria com um banquete para os guardas dos portões celestiais orientais. Naquele mesmo segundo, uma força ainda mais poderosa do que aquela que o puxou para frente o puxou para trás. Satisfeito com seu truque, o chifrudo puxou o cara pela gola e fechou o portal. Com um sorriso malicioso, o de cabelos grisalhos esclareceu se realmente faria o que disse. Tim olhou para trás sem jeito e confirmou suas promessas. Aproximando-se do local onde antes existia um luxuoso templo, que é a casa de Taota, eles avistaram uma pequena barraca, mais parecida com uma loja de vendedor ambulante. O trio, desorientado, olhou para os resquícios de seu antigo luxo. O jovem Mós, sem saber o que fazer com sua estranheza, murmurou que nem tudo estava tão ruim. Não gostando de tal incentivo, Paulo atacou o sujeito com acusações de que esse tipo de templo era culpa apenas dele. A Dragão prometeu ao jovem que se ele falhasse, ela iria chutar a bunda dele. Voltando-se para Suzy, o homem de cabelos castanhos disse que embora não cozinhasse no mundo dela, no mundo dele nunca teve problemas com a culinária tradicional. Mas ela estava cética em relação a tal afirmação devido ao problema de saúde dele. Olhando com entusiasmo para os dedos, o jovem Mós disse que conhecia muitos pratos que podiam ser preparados sem usar as mãos. Um espírito interveio na conversa e ofereceu um passeio ao rapaz, o que o surpreendeu, pois é apenas uma pequena barraca. Mas Paul, sorrindo ameaçadoramente, disse que esta casa é um artefato único dos 3 mundos e os tesouros estão localizados dentro do armário. Alcançando a maçaneta, Tim perguntou, incrédulo, se aquele era um armário comum. Abrindo a porta, o jovem soltou um pouco de fumaça, que começou a preencher tudo consigo mesmo, dificultando a respiração e a visão. Então o cara ouviu dizerem para ele abrir os olhos. Tendo feito obedientemente o que lhe foi pedido, o homem de cabelos castanhos ficou fascinado com o que viu. Um mundo incrível com habitantes animais sem precedentes apareceu diante de seus olhos. Ele começou a admirar o enorme jardim deslumbrante, ao que o amorfo não deixou de censurá-lo pelo facto de da última vez o jardim real ter sido 1000 vezes maior que este. Além disso, o espírito mostrou-lhe plantas que crescem no próprio céu. Depois disso, ele levou o jovem ao espaço Yin-Yang, onde o cozinheiro dragão prepara um prato que pode ser reproduzido inúmeras vezes. No final do passeio, já salivando com os cheiros deliciosos, eles caminharam até um corredor onde havia muitos recipientes de armazenamento, e Paul avisou Tim que só o cozinheiro do dragão poderia usar tudo isso, pois assim que tentassem colocar as mãos no processo, a comida ficaria sem gosto. Diante das novas informações, o espírito perguntou ao rapaz se ele estava preparado para isso. Tendo feito contato visual com o candidato, o amorfo recebeu resposta afirmativa. Tendo feito círculos velozes ao redor do recém-chegado, deixando para trás um rastro dourado, ele realizou a cerimônia de iniciação para se tornar um cozinheiro de dragão. Quando o brilho da iniciação terminou, a mão de alguém pousou no ombro do jovem.
Suzy parabenizou o jovem Moss pelo fato de a casa agora ser oficialmente dele e disse que gostaria de ver como ele conseguia cozinhar sem as mãos. Naquele momento, milhares de receitas desses pratos passaram pela cabeça do cara. Cheio de confiança, ele disse que sabia o que fazer. Enormes patas com garras sacudiram o chão e quebraram árvores. Um galo de tamanho sem precedentes, com olhos ardentes, cuspiu línguas de fogo de seu bico. O jovem correu o mais rápido que pôde por medo. Tentando alcançá-lo, a dragonesa e o amorfo morriam de rir pelo fato dos cozinheiros baterem nos ingredientes. Evitando as chamas em erupção, o herói gritou em lágrimas que não era um galo, mas algum tipo de monstro. Tendo encontrado o covarde no mato, a princesa e o espírito caíram na gargalhada, continuando a zombar do fato de que tipo de cozinheiro e ingredientes eram assim. Achando hilário o que estava acontecendo, o chifrudo disse que era apenas uma galinha de fogo comum, e todas as gerações de cozinheiros de dragão, com uma faca na mão, poderiam pegar qualquer ingrediente, e que ficariam muito envergonhados se vissem seu seguidor agora. Cansado de sua zombaria, o homem de cabelos castanhos disse sarcasticamente que, se não conseguisse, simplesmente levaria uma pancada na cabeça, mas a garota teria muitas dificuldades. Suzy não gostou das ameaças e lembrou-lhe que só ele poderia trabalhar aqui e ela não poderia ajudá-lo de forma alguma. Mas o cara explicou com calma que não estava pedindo ajuda para cozinhar, mas apenas para matar esse pássaro. O sexo bem-humorado disse honestamente que isso não era problema, já que os cozinheiros do dragão tinham muitos servos que ajudavam com os ingredientes, mas o chifrudo não gostou dessas revelações. Enfurecida como uma arpia, a dragão começou a gritar sobre como ele ousou forçá-la a ajudá-lo. A mulher de cabelos castanhos insinuou sutilmente que essa coisa, ou seja, o galo gigante, já estava por perto, ao que a mulher de cabelos grisalhos continuou indignada por não ajudar de forma alguma. A carcaça gigante desabou no chão sob a influência do poder divino de Suzy. A cozinheira elogiou a garota como uma assistente ideal. A filha divina não gostou desse rebaixamento, então disse ao orador para calar a boca. Ignorando os comentários dela, o jovem Moss começou a dar-lhes instruções valiosas, o que irritou a já insatisfeita dragão ao limite. Pensando ingenuamente que ela não tinha ouvido, já que estava perguntando de novo, o rapaz repetiu a tarefa. Os olhos do chifrudo literalmente começaram a se contorcer com a insolência com que esse garoto se comportava com ela. Mas o cara explicou que só estava perguntando porque suas mãos não eram capazes de fazer esse trabalho, e Paul começou a segurar a princesa enfurecida, pronta para rasgar a cozinheira em pedacinhos. Quando todos os ingredientes necessários estavam sobre a mesa, o jovem Moss retirou tudo da lista. O espírito carinhoso disse que eles ajudaram no que puderam, e agora, realmente, tudo depende só do cara. Suzy, parada como uma sombra atrás do herói, assustou-o com sua aparência demoníaca. Mas a garota afirmou categoricamente que iria observá-lo cozinhar. Tia arregaçou as mangas e começou a cozinhar resolutamente. Abrindo um vaso de barro com vinho, ele despejou-o sobre um monte de terra. Essa ação perturbou profundamente o amorfo, e ele reclamou que essa bebida maravilhosa tinha cerca de 500 anos. Deixando a bagunça de lado, o cozinheiro disse que agora passaria para a carne. Pegando algumas ervas, ele simplesmente as colocou no frango sem evisceração. E ele encheu a carcaça com eles até que inchasse. Paul e Suzy olharam incrédulos para o que estava acontecendo. Pegando a lama que havia preparado anteriormente, o jovem Moss começou a untar o corpo da galinha até nas penas. A aparência externa fez a princesa perguntar ameaçadoramente ao rapaz se ele sabia exatamente o que estava fazendo, enquanto o pobre espírito mal conseguia conter a vontade de vomitar. O homem de cabelos castanhos explicou que como não podia usar as mãos, faca ou mesmo espátula, precisava encontrar outra forma de preparar a comida e pediu que apenas esperassem. E como eles não podiam ajudá-lo, ele disse-lhes para pelo menos não interferirem. Quando o frango virou uma enorme bola de lama, o herói resumiu que estava quase pronto. A dragão começou a ficar histérica, dizendo que nem parecia gostoso, então ela não queria lidar com o garoto de braços tortos, pois isso a faria morrer, enquanto Paul olhava desanimado para a pedra de lama. Sentindo-se mal, o espírito disse que precisava ir ao banheiro. O recém-formado especialista em culinária proibiu-o de sair, dizendo que ele, como chefe, não poderia prescindir de um assistente. O jovem agarrou sem cerimônia o homem amorfo pela cabeça, e trazendo para o baile, ordenou-lhe que o aquecesse bem, declarando que depois disso poderia abrir a casa de Taota. Apesar de Paulo não entender por que tudo isso era necessário, ele fez o possível, aquecendo essa terrível bola com os raios emitidos pelos olhos. O jovem Moss observou fascinado enquanto a casca externa esquentava e chamas apareciam nela.
Quando o fogo envolveu o círculo por todos os lados, e ele ficou carbonizado e começou a queimar, emitindo fumaça preta, o amorfo parou e perguntou envergonhado se ele havia feito a coisa certa. O mestre culinário elogiou o ajudante e disse que precisava de mais alguma coisa, pois haveria muitos convidados. Aproximando-se do armário, atrás da porta onde havia um espaço yin-yang, perguntou quanto custaria reproduzir este prato. O espírito respondeu que não era necessário dinheiro para esta função. Tirando um cristal dourado de algum lugar, ele disse que foi deixado pelo último cozinheiro dragão. Ao mesmo tempo, explicou que os imortais que quiserem comer devem pagar ao cozinheiro do dragão com esses cristais, pois se trata de uma espécie de moeda. Qual é a chave para ativar todas as funções do restaurante? Ele comentou sarcasticamente que se o cozinheiro tivesse feito algo que valesse a pena, ele poderia ter recebido esta pedra como recompensa. Dizendo que Paul fala muito, Tim arrancou dele a chave de ativação. Tendo aberto o armário com o espaço yin-yang, o jovem Moss colocou ali os tesouros luminosos, perguntando surpreso por que o espírito não acreditava nele, enquanto este, parado atrás dele, mostrou-lhe incisivamente o faqui. Tudo ao redor estava cheio de uma luz dourada deslumbrantemente brilhante. Os raios, como se estivessem vivos, rodeavam o cozinheiro, e eles se concentraram em torno de uma enorme bola de lama. O jovem não teve tempo de recobrar o juízo quando um brilho dourado, como fogos de artifício, subiu ao céu. A cada pequeno clarão, do nada, 2 pares de mãos saíram e começaram a rolar essas luzes, transformando-as em grandes bolas de lama. Amorphous explicou que a casa de Taota pode não só replicar os ingredientes, mas também replicar a técnica culinária, já que essas mãos fantasmagóricas copiarão as ações do chefe. Pegando os temperos, o cara espalhou na bola de fogo e as mãos fantasmagóricas fizeram o mesmo ao mesmo tempo. As veias dos olhos do espírito incharam de indignação porque o cara salpicou temperos na terra. O sistema nervoso do pobre homem não aguentou e ele começou a chorar, literalmente jorrando água dos olhos, lamentando que não deveria ter confiado naquele menino. Apontando o dedo para as montanhas de pedras de lama fumegantes, ele perguntou indignado como essas coisas poderiam ser comidas. Reunindo seus pertences em uma trouxa, Paul acenou em despedida com seu lenço e, aos prantos, decidiu sair da casa de Taota. Naquele momento, um brilho divino tocou seus olhos. Congelado de horror, anunciou que os convidados já haviam chegado. Tentando salvar o cozinheiro descuidado, ele o agarrou pela jaqueta e começou a puxá-lo na direção de Suzy para que ela o mandasse à terra para salvar sua vida. Mas Tim, sem ouvi-lo, convidou cordialmente os convidados a passarem. O comandante dos guerreiros que se aproximavam ficou indignado por terem percorrido um longo caminho para provar as bolas de carvão, e, com um olhar ameaçador, perguntou se isso era uma piada. Pingando suor frio e gaguejando, o pobre amorfo tentou explicar que eles tinham algumas dificuldades. O comandante não se importou com nenhuma circunstância, então um discurso irado saiu de seus lábios. Terminou com uma ameaça inequívoca de demolir a barraca inútil. Paulo fez o possível para acalmar as coisas e acabar com o conflito. Neste momento, uma voz saudando os guerreiros celestiais foi ouvida na direção da casa de Taota. Girando os pauzinhos na mão, o jovem Moss caminhou em direção aos convidados com um andar imponente. Porém, devido à sua fingida inclinação, ele não percebeu a pedra, tropeçou e caiu de cara no chão, aos pés dos guerreiros. Eles se abaixaram e olharam com desprezo para o menino, perguntando quem ele era. Deitado no chão, o homem de cabelos castanhos murmurou envergonhado que era o cozinheiro do dragão. Os olhos do comandante se arregalaram. Ele não conseguia acreditar no que ouvia, perguntando como um pirralho assim poderia ser cozinheiro. Levantando-se e sacudindo-se, Tim, sendo 3 cabeças mais baixo que o seu interlocutor, perguntou por que os jovens não podiam ter tal status. Todos os guerreiros começaram a gritar com o cara, provando seu ponto de vista. Ao concluir que o menino estava mentindo, o comandante agarrou a espada e quis executá-lo por mentir. Vindo do nada, Suzy repeliu o ataque à cozinheira. Como amante, a mulher de cabelos grisalhos latia ameaçadoramente para aqueles que chegavam, lembrando-lhes que não tinham o direito de lutar em seu território. Os guerreiros imediatamente caíram de joelhos em profunda reverência e começaram a pedir perdão à filha divina. O guerreiro principal tentou se justificar dizendo que o menino os estava enganando, autodenominando-se cozinheiro do dragão. Olhando para ele com ceticismo, a menina disse que ela mesma o encontrou e perguntou se o comandante planejava discutir com ela. Fora de perigo, os guerreiros decidiram tirar seu comandante antes que eles próprios levassem o pior da princesa. Mas Tim pediu os convidados que já partiam, pedindo-lhes que não saíssem,
o que irritou muito a dragonesa, que com tanta dificuldade dispersou esses idiotas. Quando os chamados se viraram, o jovem Mois jogou seu bastão com toda a força em uma dessas bolas de barro. Tendo acertado o alvo com precisão, ele abriu um buraco nele. Num instante, a crosta começou a desmoronar e desmoronar. Pedaços de terra com penas de galinha assadas voaram em todas as direções. Sorrindo radiantemente enquanto observava o processo, o homem de cabelos castanhos disse com confiança que eles gostariam da comida que ele preparou para eles. Quando toda a sujeira foi removida, os observadores viram uma apetitosa carcaça de frango, perfeitamente assada, com crosta dourada e crocante, exalando um aroma cativante. Salivando com o cheiro, os guerreiros discutiram surpresos por não conseguirem nem pensar no conteúdo dessas pedras feias. Respirando fundo o cheiro agradável, Paul e Suzy fecharam os olhos de prazer, e o chefe recém-nomeado, com orgulho, pediu a todos que comessem enquanto estava quente. Tendo arrancado um pedacinho para experimentar, a chifruda levou-o à boca. Todos congelaram em antecipação ao seu veredicto fatídico. Sentindo o sabor através de seus receptores, a dragão se iluminou de felicidade. Incapaz de esconder suas emoções, ela pulou de prazer, gritando sobre como era incrivelmente delicioso. Todos os guerreiros, sem hesitar, atacaram a comida como se fossem animais selvagens. Sentindo o aroma rico e o sabor simplesmente indescritível, os militares se encontraram literalmente no céu de felicidade. Encantada com o prato, Suzy perguntou como se chamava. Tim disse com orgulho que essa coisa gostosa se chama frango celestial. O cara contou a receita e a história do nome desse prato. De repente, aqueles que recentemente queriam matá-lo por mentir, levantaram as mãos e começaram a homenagear o novo chefe dragão, elogiando sua comida maravilhosa. Os guerreiros continuaram a atirar seu herói, apesar de sua indignação pelo medo de altura. Por isso o chifrudo perguntou-lhe sarcasticamente se realmente não duvidavam mais do menino. Muito feliz, o Amorfo anunciou alegremente a inauguração oficial da casa de Taota. Olhando para o jovem Mois desfrutando da glória, a dragonesa admitiu honestamente para si mesma que ele merecia. Continuando a voar nas mãos dos guardas, o homem de cabelos castanhos pensou que definitivamente deveria pedir a Suzy uma pílula celestial, já que deveria curar suas mãos. Ao pôr do sol, Paul, satisfeito, ligou para a princesa e a cozinheira para saber quanto haviam ganhado. O chifrudo e Amorfo simplesmente sorriu de alegria, enquanto o cozinheiro recém-formado olhava com um olhar incompreensível. Vendo a soma fabulosa, a dragoa, emocionada, pressionou o espírito contra o peito de modo que ele, coitado, ficou muito envergonhado por se encontrar nesta posição. O casal celestial explicou ao terrestre que este enorme cristal prateado calcula os lucros da casa de Taota e também coleta avaliações e comentários. A última adição confundiu o homem de cabelos castanhos, e ele gaguejou e perguntou novamente, pensando que tinha ouvido mal. Paul foi até o cristal e mostrou uma pequena seta nele, que você precisa puxar para baixo, como em uma tela sensível ao toque, e então os comentários aparecerão. Feito isso, o Amorfo demonstrou num poliedro prateado inúmeras mensagens e altas classificações dadas pelos indivíduos que provaram sua culinária, todos eles lendários, aqueles sobre os quais se fazem lendas. O jovem Mois sentiu-se um pouco desconfortável com tamanha pressão, mas a princesa estava sempre pronta para apoiá-lo, então o clique preocupante não demorou a chegar. Cabelos Prateados o lembrou de que ela lhe disse o quão honroso era ser o cozinheiro do dragão aqui, então ele precisava pensar cuidadosamente sobre o próximo prato. Juntando as patas e formando um pug, Tim perguntou se ela havia esquecido alguma coisa. Com uma expressão de surpresa no rosto, o chifrudo fingiu não entender do que ele estava falando. Não esperando tal reação, o moreno, olhando desconfiado para sua interlocutora, perguntou se ela havia decidido enganá-lo. Rindo sem jeito, a garota pediu ao espírito que trouxesse um pote de salgadinhos para ele, e o rapaz ficou extremamente surpreso ao ouvir isso. Tendo trazido um pequeno recipiente de barro, o Amorfo tirou um grande doce em uma embalagem dourada e entregou a Tim, que, olhando a doçura, perguntou incrédulo se realmente o curaria. A princesa piscou para o cozinheiro, dizendo que ele estava subestimando a casa de Taota, e disse-lhe para tomar o comprimido rapidamente para que tivessem outra vantagem. Paul, com ar conspiratório, sussurrou no ouvido do jovem Mois que Suzy era uma empresária famosa no céu. Isso confundiu ainda mais o rapaz, que pensou em como essa informação poderia tranquilizá-lo. Rio estava sentado a uma mesa no quintal de sua casa e estava triste. Sem saber onde encontrar forças para enfrentar a perda, o avô sussurrava constantemente o nome do neto, perguntando ao vazio onde ele estava. De repente, ele pensou ter ouvido uma voz familiar chamando-o.
Virando-se, o velho não viu ninguém, apenas o vento farfalhava as folhas das árvores. Rio exalou tristemente, chateado por ter ouvido mal. Levando um copo de chá aos lábios, o mais velho ouviu novamente uma voz chamando. De repente, um funil dourado apareceu na sua frente, o mesmo que engoliu seu neto. A cabeça do herdeiro apareceu sob o brilho intenso. O chefe da família imediatamente o bombardeou com perguntas sobre onde ele estava e quando retornaria. Tim, timidamente, respondeu que ainda não sabia dizer, mas pediu ao avô que não se preocupasse, pois gostava de lá. O mais velho simpatizou com o segredo do mais novo, a única coisa que pediu foi prometer que não se exporia ao perigo e que com certeza ficaria bem. O avô tocou carinhosamente a bochecha do neto e lágrimas apareceram em ambos os olhos. Para interromper o momento dramático, Tim disse que queria mostrar algo a ele. Tirando uma maçã do bolso e uma faca da bainha, ele jogou a fruta sobre a cabeça. Pelo que viu, gotas salgadas rolaram pelas bochechas do velho. As lembranças imediatamente o levaram ao passado, quando ele, com um bebê nos braços, ouviu o veredicto do médico de que esse bebê tinha problemas neurológicos e musculares em ambos os braços, o que afetaria negativamente sua motricidade fina, que simplesmente não se desenvolveria. O garoto cresceu e, quando questionado sobre o que queria ser, sempre respondia com entusiasmo que queria ser cozinheiro como o avô. Girando toda a sua infância na cozinha, ao lado do avô, o menino tentou repetir depois dele, mas tudo deu errado, ele se machucava constantemente e nada mais. Cansado dos cortes constantes do bebê e da preocupação com ele, o homem proibiu terminantemente o menino de tocar em facas ou tentar cozinhar. O jovem concentrou-se com todas as forças, tentando imitar o que chefes famosos fazem no ar com uma maçã. Mas, devido a ações desajeitadas, caiu no chão, apenas parcialmente limpo. Confuso, o moreno pegou a fruta, prometendo que treinaria mais. Naquele momento, do outro lado do túnel dourado, ele foi chamado, e o cara, se desculpando, disse que já era hora dele ir. Por fim, ele prometeu que, quando voltasse, prepararia para eles o melhor jantar do mundo. O portal se fechou, deixando o velho sozinho consigo mesmo e com seus próprios pensamentos. Lágrimas escorreram pelas bochechas do Mois mais velho. Fixando o olhar no céu estrelado da noite, o velho não conseguiu conter o riacho salgado, repleto de tantos sentimentos que se acumulavam há anos, e agora, um dia, decidiram desabafar e aliviar seu sofrimento mental. Dando livre curso às suas emoções, Rio ficou muito tempo no quintal, erguendo a cabeça para as estrelas. Alguns habitantes celestiais devoraram avidamente a divina galinha da lama. Depois de se fartarem, estenderam-se sobre um cobertor estendido na grama da margem do rio. Amorphous olhava periodicamente para a cachoeira onde o novo cozinheiro estava treinando. Ele ficou sob as correntes de água, segurando a enorme espada dos guardas acima de sua cabeça. Sem calcular sua força, Tim largou a arma, que o atingiu e o mandou para o fundo, o que assustou muito Paul, que imediatamente voou até ele, pedindo ajuda a Suzy. Depois de pegar a espada, o sujeito saiu da água com ela, o que mais uma vez assustou o pobre espírito. E então, como se nada tivesse acontecido, ele voltou à sua posição. A simpática assistente perguntou animadamente à princesa se estava tudo bem com o rapaz, pois ele estava agindo como um louco. A menina respondeu calmamente que como ela tinha feito de tudo para curar as mãos dele, então se ele não tivesse começado a se esforçar tanto, teria sido muito ingrato da parte dele. E além disso, ninguém o está forçando. Ele mesmo entende isso por enquanto suas mãos são inúteis, assim permanecerão se ele não as treinar. Sentando-se para continuar a conversa, a dragonesa disse que embora o frango celestial estivesse delicioso, a casa de Taota deveria atualizar seu cardápio, caso contrário eles desapareceriam. A garota de cabelos grisalhos reclamou que havia investido muito dinheiro nesse garoto, pois para dar-lhe mais tempo de treinamento, eles se mudaram para o espaço de Taia, onde o tempo flui de forma diferente. A princesa reclamou que o dono deste lugar exigia todos os seus tesouros por estar aqui. O chifrudo estava com raiva do dono supermercenário de Taia e ao mesmo tempo lamentou suas joias, que ela vinha guardando todos esses anos. Tim, que veio por trás dele, pediu a Suzy que não ficasse brava, pois ele não iria decepcioná-la e, quando suas mãos estivessem em ordem, o restaurante ficaria ainda melhor do que antes. O carinhoso homem amorfo, voltando-se para o rapaz, pediu-lhe que fizesse uma pausa definitiva quando se cansasse, ao que ele respondeu que não estava nada cansado, mas precisava de um lanchinho, e tirou a maçã das mãos da garota.
levando a fruta à boca. Ele nem teve tempo de mordê-la quando sentiu sua cabeça girar e sua visão escurecer, fazendo-o cair exausto no chão. Olhando para o garoto exausto, a dragão pensou que, embora ele não fosse particularmente talentoso, ele estava realmente tentando. Como não tiveram tempo para o rapaz descansar, ela ativou sua energia dourada e direcionou seus raios para o homem cansado. Quando o jovem Moz acordou, ficou assustado com o tempo que havia dormido e começou a repreender o assistente por não acordá-lo. Irritada com o tempo de inatividade, Suzy gritou para Tim treinar mais rápido com sua espada para poder manusear uma faca de cozinha. Paul observou o sucesso de seu chefe com admiração, que, vendo o apoio de seu fiel assistente, demonstrava-lhe constantemente a presença de força. O homem de cabelos castanhos gabava-se regularmente de seu espírito empático. Mais uma vez, o jovem Moz recebeu um osso na cabeça de um dragão que voltava de uma caçada, que o repreendeu com raiva por gostar de coisas tão pequenas em vez de treinar. Sentado em um cobertor e comendo a quinta porção de comida que Suzy preparou, Tim elogiou continuamente suas habilidades culinárias, pedindo mais. Enquanto o moreno mastigava, a princesa pediu-lhe que lhe desse seu amuleto para não perder tempo. Entregando-lhe o que ela pediu, a cozinheira perguntou com uma risada se ela lhe daria uma espada nova para treinar, mas o de cabelos grisalhos disse que era a hora da faca. Depois de ativar sua energia e combiná-la com o amuleto, a garota convocou a faca mais afiada do venerável chefe dragão. Todo o céu brilhava com a luz de numerosos portais. O casal celestial ergueu os olhos com atenção, enquanto o rapaz, tendo fechado os olhos por causa da luz muito forte, não conseguia nem abrir os olhos. Quase matando o jovem, uma enorme faca caiu do céu, repetindo exatamente o formato de seu amuleto. Ao homem de cabelos castanhos, que não entendia como tal máquina poderia ser usada, o prestativo assistente explicou imediatamente que a faca mais afiada era uma grande relíquia e não podia ser usada diretamente, mas apenas precisava ser tocada. O espírito me disse que você precisa pensar cuidadosamente sobre como deseja que a faca fique, e então ela mudará. Ele queria avisar sobre outra coisa importante, mas congelou de decepção. Vendo como o cara já corria em direção à espada, o amorfo furioso gritou para ele que ele era um menino ingrato e deveria voltar porque ainda não havia terminado sua história. Ao tocar na relíquia, o cara começou a imaginar facas diferentes, mas nenhuma delas atendia às suas necessidades, então ele até apresentou uma pequena lâmina de pirata, com a qual brincava quando criança, pela qual imediatamente se repreendeu. Um brinquedo de infância trouxe de volta lembranças de ver seu avô trabalhar, e sua mente imediatamente voltou à imagem daquele que seu avô mais elogiava. Percebendo o que precisava, o jovem gritou o nome desta faca com todas as suas forças para garantir sua escolha final. Mas em vez de se transformar em algo, a espada gigante simplesmente desapareceu, sem deixar rastros. Assustado no início, o moreno de repente sentiu um peso na mão. Olhando para lá, viu o mesmo cutelo que tanto desejava. Satisfeito consigo mesmo, o jovem Moz gritou alegremente para o casal que ele havia conseguido. O chifrudo respondeu com um sorriso que o show estava prestes a começar, enquanto o amorfo cobria o rosto com as mãos, gritando a plenos pulmões para Tim tomar cuidado. Antes que tivesse tempo de perguntar ao assistente o que isso significava e por que ele precisava ter mais cuidado, o cara sentiu a faca se mover em sua mão. O cozinheiro agarrou a alça com as duas mãos, na esperança de segurá-la. Naquele mesmo segundo, envolto em um brilho dourado, o cutelo ergueu-se, levantando do chão o jovem, que o segurou com força nas mãos. Tendo subido alto no céu, a faca voou para baixo com um floreio e nuvens de fumaça se espalharam pela colisão com o solo. O empático amorfo ficou horrorizado ao ver a marca do corpo de seu chefe na superfície. Mas Suzy, erguendo a cabeça, viu que depois de bater no chão, a faca subiu novamente junto com a cozinheira. Mais uma vez caindo no chão, Tim teve dificuldade em entender o que estava acontecendo. A dragão se aproximou e começou a xingá-lo por ter tocado a faca sem ouvir Paul. Depois de reclamar do cansaço, o jovem Moz quis fazer uma pausa e começou a abrir os dedos que segurava a alça. Os celestiais gritaram em pânico que ele não deveria em hipótese alguma largar a faca, caso contrário perderia a chance de controlá-la. A auxiliar explicou que assim que o cara tocasse na faca começava o chamado processo de domesticação, e se ele largasse a faca agora significaria que todos os esforços foram em vão, pois ele desistiu. A princesa acrescentou que domesticar a faca, como teste de vontade e paciência, duraria 10 dias. Mas depois de domesticar, o chefe conseguirá controlar perfeitamente esta faca. Tim choramingou lamentavelmente, perguntando-se por que não lhe contaram isso antes.
A grisalha disse que a força da faca iria mudar e incentivou o rapaz, dizendo que tudo ficaria bem. A lâmina começou a brilhar e o cutelo começou a se contorcer novamente nas mãos do cara. Alguns momentos depois, a protuberância mais linda adornava a testa do domador. Os 10 dias seguintes foram um inferno para o jovem, mas ele segurou a faca com firmeza. Curvando-se sobre o atormentado, a dragoa perguntou com simpatia ao amorfo que dia era o teste. Ao ouvir em resposta que era a última opção, a menina ficou horrorizada. Afinal, o teste do legado estava se aproximando e ela temia que o exausto e sangrento Ti não fosse capaz de suportá-lo. Enquanto isso, o dragão dourado acordou o jovem exausto. Naquele exato momento, lembrando-se da faca, o sujeito se assustou ao ver suas mãos vazias e pensou que havia falhado no teste. Depois de olhar atentamente nos olhos do homem, o dragão perguntou se ele era o garoto que queria controlá-lo, deixando o cara em estado de estupor com sua pergunta. O enorme rosto de réptil dizia que se o mortal cedesse e simplesmente pedisse, então ele, que assim fosse, lhe daria parte de seu poder e faria dele o melhor cozinheiro de dragão. A astuta criatura riu baixinho, prometendo que se o cara fizesse um acordo, ele não contaria a ninguém, mas o homem de cabelos castanhos respondeu resolutamente que não queria. O jovem chefe contou que os amigos conversaram sobre a obrigação de passar nesta prova. Lembrei-me também das palavras do meu avô, que dizia que um cozinheiro não pode ser chamado de cozinheiro se não consegue controlar as suas próprias ferramentas. Essa resposta irritou o enorme dragão, pois ele não gosta de palavras pomposas de mortais gananciosos e estúpidos. Ordenando ao jovem que se preparasse para a morte, o dragão avançou sobre ele com a boca aberta. Tim começou a engasgar com o próprio sangue e a gritar de dor, sob os olhares alarmados do casal celestial. Paul, literalmente com lágrimas nos olhos, perguntou a Suzy o que aconteceria se o menino não conseguisse lidar com isso, lembrando Ad como um dos cozinheiros do dragão enlouqueceu. A garota de cabelos prateados parecia resoluta e expressou confiança de que isso não aconteceria. Ativando seu poder, ela caminhou até o jovem Mois, sentou-se de joelhos na frente dele, tocando a cabeça dele com as mãos, pressionou a testa na dele. O dragão continuou a atormentar impiedosamente o menino teimoso, arrancando sua pele, arrancando pedaços de carne e quebrando ossos. Depois de preparar um enorme caldeirão com óleo fervente, o monstro repetiu a pergunta, sangrando e desmoronando. Tim, ou melhor, o que restou dele, continuou teimosamente a insistir que não poderia desistir. Por causa dessa resposta, óleo de 200 graus foi imediatamente jogado em sua cabeça. Sentindo-se como se estivesse morrendo, Tim ouviu Suzy chamando seu nome, dizendo que embora não soubesse o que estava passando, a principal coisa que ele precisava lembrar era que tudo isso era apenas um teste, que era uma ilusão, e ela não deve ser confundido com a realidade, mas deve encontrar uma saída, e ela acredita que com certeza ele conseguirá fazer isso. O dragão ficou indignado porque o mortal não conseguia desistir. Gritando que o menino não conseguiria derrotá-lo e que o transformaria em picadinho, o enorme réptil lançou 1000 facas contra ele. A menção aos alimentos processados trouxe o jovem Mois de volta à infância, quando seu avô fritava carne crua desfiada e ele lia um livro. O garotinho compartilhou com entusiasmo com seu avô as técnicas legais com facas descritas neste livro, e disse sonhadoramente que se pudesse fazer tudo o que está escrito neste livro, cozinharia tão deliciosamente quanto seu querido avô. As facas voando para o homem de cabelos castanhos imediatamente caíram no chão como uma só. E de repente, do nada, a água espirrou e o réptil rugiu refugiado no mortal, repreendendo-o por quebrar sua ilusão. O cara explicou com calma que como era apenas um truque da mente o dragão não estava tentando matá-lo. Tudo o que aconteceu lembrava aulas de culinária. O monstro dentuço objetou. Porque compreender a essência do que está acontecendo e superar o medo são duas coisas diferentes. Tim agradeceu sinceramente ao dragão pela experiência. Percebendo que seu amor pela culinária era enorme, o dragão disse que o teste havia sido aprovado, acrescentando que o mortal está pronto para ser controlado. Ao entender a palavra, o homem de cabelos castanhos começou a pedir ao dragão que repetisse novamente a cena com 1000 facas. O réptil gigante olhou desanimado para o seu interlocutor e concluiu que ele estava louco. Enquanto isso, no mundo real, Suzy, preocupada com Tim, tentou reanimá-lo, descobrir se ele recebeu a mensagem dela e exigiu que ele não morresse. Enquanto a garota estava indignada com a futilidade de suas tentativas, um guindaste de papel cantou alto no céu e caiu como uma folha em sua palma. O bilhete dizia que quem escreveu estava ciente da volta do cozinheiro dragão, então viria amanhã para a festa e levaria pratos divinos.
O carinhoso Paul ficou furioso, gritando que o dono do espaço de Tailha tinha enlouquecido e estava zombando dele, porque a vida e a mente do pobre menino estavam agora em perigo. Então que tipo de festa poderia haver aqui? E até amanhã. Esta notícia deixou os dois habitantes celestiais em grande histeria. Depois de transportar o cozinheiro para a casa de Taota, a princesa e o espírito, segurando a cabeça, sentaram-se e observaram o rapaz inconsciente continuar a segurar a faca com força. A Morphose expressou a esperança de que o cara iria lidar com isso, assim como da última vez. Mas o chifrudo não pôde apoiá-lo nisso, dizendo que o menino nada sabia sobre os 8 pratos divinos, em geral, nem havia treinado. Tentando se manter positiva, o espírito a lembrou que o aluguel do espaço para Tai ainda não havia terminado, então eles poderiam ir treinar lá quando o chefe acordasse. Isso não ajudou a consolar o grisalho, pois mesmo que o jovem aprenda a cozinhar esses pratos, os ingredientes que os compõem são muito raros e é impossível encontrá-los em um dia. Segurando a cabeça em desespero, a princesa disse a Paul para se preparar e correr, dizendo que o levaria para o chão de onde ele poderia escapar, mas ele, agarrando-a pela fita do cinto, perguntou entusiasmado se era uma piada, já que o que ela ia fazer é um crime contra o céu, e se ela for pega, será morta. Enquanto os pobres ajudantes lamentavam seu destino nada invejável, o cozinheiro, nessa época, usando as habilidades do dragão dourado, aprendeu o processo de cozimento por dentro. Querendo entrar em mais detalhes, Ti mais uma vez ordenou que o dragão repetisse, e ele ficava se perguntando por que esse garoto não parava, porque ele havia passado na prova. Mas o jovem Mois respondeu que esta era uma experiência única, por isso não podia perder esta oportunidade. O astuto réptil queria se afastar do novo cozinheiro, então começou a dizer que já havia entendido tudo e que ele próprio tinha um suprimento limitado de energia. Olhando ameaçadoramente para o homem que tentava se esquivar, o homem de cabelos castanhos lembrou-lhe que, como ele era a melhor faca dos 3 mundos, isso significava que ele precisava trabalhar. O jovem experimentou sem parar cada vez mais novas formas de cozinhar, forçando a lâmina do dragão a funcionar. A pobre réptil, exausta, estava pensando em um plano para ter menos encontros com esse louco. Fazendo uma expressão pensativa no rosto, Tim disse em voz alta seu desejo de sair da ilusão. Ao ouvir a grande notícia, o dragão se inspirou e ganhou vida, prometendo que faria o que o cara quisesse se fosse embora. Saltando de cima para a cabeça gigante, o jovem Moz ordenou que a faca afiada contasse sobre todos os cozinheiros dragões que vieram antes dele. O enorme réptil ficou surpreso com o pedido, mas prometeu contar-lhe um pouco. Essa opção não combinava em nada com o homem de cabelos castanhos, então ele disse que depois continuariam treinando. Mas, assustado, o dragão imediatamente prometeu contar tudo o que sabia. Enquanto isso, na casa de Taota, Suzy amarrou o corpo do cozinheiro em uma cadeira e pediu a Paul que se escondesse e o escondesse, pois ela era obrigada a protegê-lo. De repente, surgiu um vento terrível, que não era um bom presságio. O céu ficou dourado carmesim, abrindo um enorme portal. Quando os raios abrasadores diminuíram um pouco, um lindo carro esporte vermelho e 2 seguranças pararam na frente do casal celestial, e um zelador do espaço de óculos escuros, uma camisa havaiana e um enorme charuto nas mãos saiu do carro. Suzy não se surpreendeu com as roupas divinas, mas disse que já andava assim há centenas de séculos, porque era mais conveniente. O homem de óculos escuros apontou para a casa de Taota e riu por nunca tê-la visto tão desolada. Ao ver o sujeito amarrado a uma cadeira, o zelador acrescentou sarcasticamente que conseguiu descobrir sobre o cozinheiro que nunca havia cozinhado. Os cabelos prateados e os amorfos ficaram desagradavelmente surpresos com tal conhecimento da divindade. Dando uma tragada profunda, o homem respondeu à pergunta que os preocupava, dizendo que ela mesma lhe mostrou o caminho até a casa daquele velho que cozinha uma delícia. A constatação de que estava sendo observada irritou ainda mais a princesa. Olhando para a garota com desprezo, o guardião disse que recorreu ao imperador de Jade quando o cozinheiro anterior morreu, porque a busca por um novo foi confiada a um dragão tão pouco confiável como ela. Tremendo de ódio pela menina, o homem disse com prazer que o imperador queria mandá-la para trabalhos forçados, para o Mar do Norte, mas supostamente o convenceu a dar uma última chance ao chifrudo, para preparar aqueles mesmos 8 pratos divinos. Percebendo que tudo era uma armação e não havia nenhuma nobreza por parte do guardião aqui, o de cabelos grisalhos disse que por enquanto não havia nada aqui para ele comer. O homem estava bem preparado para a sua chegada, por isso acrescentou presunçosamente que era muito prudente. Depois de ordenar aos criados que abrissem o baú, ele demonstrou todos os ingredientes necessários que ali estavam.
Observando com indiferença que se a cozinheira do dragão não conseguisse preparar todos esses pratos, ela iria para trabalhos forçados. Suzy tremia de irritação, porque ele comia e bebia com ela há anos, e agora estava fazendo isso, porque ninguém sabia cozinhar esses pratos, já que não sobrou uma única receita, e quem a inventou poderia não ressuscitará dos mortos. Sua mão se transformou em uma pata com garras de dragão, e ela disse que ele poderia mandá-la para o Mar do Norte, mas não antes que ela o espancasse. Com um movimento fácil, o guardião bloqueou seu ataque, pegando o campo de força, e disse que foi muito estúpido da parte dela. Torcendo a dragão com sua própria força, o homem disse que foi enviado pelo imperador de Jade, e se ela desafiasse sua vontade, poderia acabar na sepultura, então ele ordenou que ela orasse. De repente, atrás dele, vestido com uma camisa havaiana, ouviu-se uma voz severa ordenando-lhe que soltasse a garota. Virando-se, o guardião do espaço viu o jovem cozinheiro dragão, que não estava mais amarrado a uma cadeira, mas estava de pé com firmeza. De repente, a terra começou a subir e a tremer, como se fosse um terremoto. Atrás de Tim, a pequena barraca de rua começou a se transformar em um enorme prédio alto. O guarda olhou para a transformação com surpresa e os assistentes com indisfarçável deleite. Quando a poeira baixou, ficou claro que a casa de Taota, em vez do templo que havia sido, havia se transformado em um arranha-céu moderno e gigante de vários 1000 andares. A Morphose literalmente brilhou de amor e derramou lágrimas de alegria. A admiração da chifruda deu lugar à perplexidade, pois mesmo que a cozinheira dominasse a faca, a casa de Taota não deveria ter mudado tanto. Fingindo que não estava fugindo, o guardião, voltando-se para o cozinheiro do dragão, perguntou se ele sabia por que tinha vindo. Esfregando o galo na cabeça, o jovem respondeu que enquanto estava inconsciente ouviu falar da necessidade de preparar 8 pratos divinos, acrescentando que seria fácil para ele. Uma resposta tão ousada na opinião do homem o irritou, e ele aconselhou o menino a aprender a modéstia, observando que ele se tornou o cozinheiro do dragão por engano. O guarda aproveitou para mencionar que quando viajou para o mundo humano, conheceu um jovem chamado Tony Harris, e esse cara era muito mais talentoso e digno para ocupar esse cargo. As memórias do último encontro entre os Harris e os Mosses surgiram na cabeça do jovem, despertando muitas emoções negativas. Por isso ele disse ao seu interlocutor que simplesmente não tinha experimentado comida normal aqui, se assim o diz. Furioso, o homem começou a insultar seu oponente e dizer-lhe que ele nunca se tornaria um cozinheiro de dragão. Em resposta a isso, o jovem Mos disse que não importa se ele se tornará um ou não, mas hoje ele mostrará ao guardião o que é uma verdadeira iguaria, e, com essas palavras, uma faca afiada se materializou em sua mão vazia, em os raios de um brilho dourado deslumbrante. O famoso prato que o recém-chegado teve que preparar foi inventado por um antigo mestre da culinária, preparado a partir de 8 ingredientes extremamente raros e difíceis de obter até para os imortais, mas depois que os deuses experimentaram este prato, sua força aumentou várias vezes. Tim perguntou o que aconteceria se ele cozinhasse o que o guardião queria. O homem respondeu com um sorriso que reconhecia a habilidade do cozinheiro. Mas isso não foi suficiente para o homem de cabelos castanhos. Ele declarou com um ultimato que, se preparasse 8 pratos divinos, o guardião deveria admitir que ele era um escravo com dentes tortos, e o caso de Suzy deveria ser encerrado. O homem começou a balbuciar de indignação e todas as veias de seu rosto incharam com o grito. O jovem Mos resolveu esclarecer a situação, então disse com calma que estava sentado em casa, sem incomodar ninguém, mas a respeitada princesa o sequestrou e o trouxe para cá. Começando a ficar irritada com essa interpretação da história, a chifruda imediatamente corou ao ouvir o menino falar sobre como ela curou suas mãos, então ele iria recompensá-la com um bom trabalho no título de chefe dragão. A seguir, o jovem continuou a expressar a sua insatisfação com a situação, dizendo ao zelador que veio aqui, começou a culpar todos ao seu redor e a exigir que cozinhassem para ele. Não conseguindo encontrar uma resposta, o homem lembrou-se da regra que diz que o cliente tem sempre razão. Mas Tim se manteve firme, dizendo que o chefe deve cozinhar a comida com a alma, assim como o cliente deve sentir o prato com o coração, e se ele o obrigar a cozinhar, ainda assim não será um prato normal. O guardião, sabendo de antemão que tipo de armadilha havia preparado, concordou em seguir as regras do cozinheiro e, se conseguisse preparar 8 pratos divinos, pediria desculpas e encerraria o caso de Suzy. Caso contrário, ele devolverá as mãos antigas do cara. Tony Harris fará do dragão um novo cozinheiro e a princesa será punida 2 vezes mais severamente. Naquele momento, o Amorfo enfurecido protestou contra tais apostas com todas as suas forças.
O homem de cabelos castanhos pegou resolutamente a mão do guardião, dizendo que concordava. Atrás de portas fechadas no escritório estava sentado um homem com uma camisa havaiana, e seus dois guarda-costas expressaram preocupação com o fato de o cozinheiro dragão parecer de alguma forma estranho, perguntando-se se seria um desperdício da parte do proprietário fornecer-lhe todos os ingredientes. Mas o guardião respondeu sarcasticamente que não tinha esses tesouros há vários milhares de anos, deixando assim claro aos que perguntavam que ele estava enganando o menino. Olhando ao redor da cozinha moderna, Paul ficou surpreso, pois não sabia que a casa de Taota poderia mudar tanto. Por isso, ele disse a Tim que para ter maior sucesso ele precisava preparar o máximo possível de pratos especiais, e voltando-se para Suzy, perguntou se ela acreditava que a faca mais afiada reconhecia o menino como seu mestre. De repente, a dragão os afumegou como se tivesse saído do submundo, gritando xingamentos porque a cozinheira havia apostado em seu duplo castigo. A lâmina da faca voou para o chão, como se fosse de papel, quando o câncer a tocou com a garra, a segunda prendendo-se no nariz do sujeito, o que agradou muito ao furioso chifrudo. Paul não pôde deixar de rir porque o jovem Moz até pensou em usar uma faca de cozinha comum para lidar com o câncer da alma mais pura, porque esse câncer imortal tinha tanto poder de combate que nem mesmo os deuses conseguiram derrotá-lo na primeira vez. E apontando para os talismãs presos à cauda do lagostim, acrescentou que se o guardião do espaço não tivesse pacificado este artrópode com a ajuda deles, ele teria sofrido muito pior. O jovem pediu seu instrumento e num instante ele estava em sua mão, novamente brilhando com uma luz dourada. De uma só vez, a morte indolor de um glorioso guerreiro passou a se tornar o ingrediente principal de um dos 8 pratos divinos. O moreno sorriu, dizendo à faca que não esperava tamanha agressividade, ao que recebeu a resposta de que tudo que é vivo e inanimado sob o instrumento culinário se transforma em alimento. Depois de levantar o mais afiado e colocá-lo sobre a carcaça do lagostim, o cozinheiro parou de repente. Amorphous perguntou ao cara por que ele não estava se mexendo e o aconselhou a se apressar com os ingredientes. Inesperadamente, o jovem perguntou a dragão o quão valioso era esse câncer. A menina respondeu que era muito valioso porque vivia em um lago de jade a uma profundidade de 9.000 metros e era excepcionalmente forte e raro. Virando a carcaça para alguns habitantes celestiais, ele ordenou que olhassem mais de perto. Vendo ovos densamente compactados sob a cauda, eles perceberam que era uma fêmea. Com cara de grande conspirador, o jovem Moz perguntou se já tinham ouvido falar em reprodução artificial. Tendo se mudado para o jardim real, Tim lançou todos os ovos na água. Num piscar de olhos, pequenos crustáceos começaram a eclodir dos ovos, que em um segundo se tornaram adultos. Depois de pegar alguns deles com as próprias mãos, o cozinheiro emergiu, regozijando-se com a captura. A adrenalina em seu sangue lhe deu uma sensação de euforia com esse perigo. Suzy, extasiada porque a casa de Taota estava salva e eles ganhariam muito dinheiro, agarrou Paul e abraçou-o com força contra o peito. Mas, lembrando-se inesperadamente de um pequeno detalhe, ela perguntou entusiasmada ao jovem se ele já havia preparado 8 pratos divinos, enquanto o espírito que ela não havia liberado ficou constrangido com a situação dele. O jovem Moz respondeu orgulhosamente que não, o que irritou a princesa, que imediatamente lhe perguntou por que ele estava sorrindo naquele momento. Mas o homem de cabelos castanhos disse a ela para relaxar e agarrou o amuleto em volta do pescoço. Ele chamou alguém, fazendo com que a lâmina verde brilhasse com o ouro mais brilhante. Um enorme réptil, sob os raios de luz, apareceu ao lado dele. Os chifrudos e amorfos ficaram petrificados de medo, com medo até de pensar. Tim imediatamente repreendeu o réptil, mandando fazer a cara mais simples, pois não havia necessidade de assustar ninguém aqui. Com esse tratamento dispensado ao grande dragão, alguns habitantes celestiais ficaram horrorizados e seus espíritos até caíram no chão. Um forte brilho se espalhou novamente, fazendo com que os assistentes fechassem os olhos por causa do brilho. Enquanto isso, o enorme dragão se transformou em um pequeno lagarto, que, sentado na palma da mão de Tim, perguntou o que ele iria mandar para ela, o que desanimou o casal, que já se preparava para a morte.